Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 814, Provas da Riqueza e da Miséria. Vamos lá? 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Então, acho que nós já falamos um pouco sobre isso na semana passada. Se todos fossem ricos, tivessem todos a mesma condição, não haveria riqueza. Tá? Pela igualdade. Pela sagacidade de uns, a riqueza ia, se todos tivessem a mesma importância, em pouco tempo esses recursos iriam para aqueles mais empreendedores, os mais espertos, vamos chamar assim, e se estabeleceria de novo as diferenças. Por que existe riqueza e pobreza? Porque nós precisamos experimentar todas as situações. Não é possível atingir a perfeição se não experimentarmos se não tivermos todas as experiências. Então, como foi dito, acho que em semanas anteriores, eu posso afirmar sem ter medo de errar que um dia nós já fomos ricos ou seremos. Por quê? Precisamos passar por essa prova. E quando ele diz que frequentemente nós falimos, é porque a tendência daqueles que se sentem privilegiados é de desenvolver o orgulho. E muitos daqueles que se sentem prejudicados, na pobreza, se sentem injustiçados. Então, vivem a revolta. Por isso que são provas difíceis e que nós vamos sucumbir, se não tivermos a confiança de que Deus nos oferece segundo as nossas necessidades e que tudo está correto. Estejamos onde estivermos, na condição que estivermos, tudo está em nossas mãos. Não são as coisas exteriores que nos fazem felizes, mas o jeito que lidamos com elas. Então, buscar o conforto através do trabalho, buscar se desenvolver intelectualmente para galgar salários melhores, tudo isso é progresso. Está na nossa natureza, mas a felicidade não depende dessas conquistas. Nós podemos ser felizes com o que temos, se nos resignarmos confiantes na justiça e na misericórdia do Pai. 815. Qual das duas provas é mais perigosa para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? Ambas o são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Basicamente, nós já respondemos essa questão, já avaliamos. Quem se sente privilegiado vai viver em função do orgulho, e isso é ruim. Quem se sente injustiçado vai viver a revolta, que também é ruim. Então, todas as provas são difíceis. E nós precisamos nos empenhar para ampliar a nossa fé. O que significa ter fé? Acreditar que Deus é causa de tudo e que Ele é perfeito e é misericordioso. Então, não existe injustiça e nem estamos no lugar que não deveríamos estar. Estamos dentro das nossas condições. 816. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza, e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais obrigações tem a cumprir, e tanto maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a riqueza é uma ferramenta que o espírito recebe para fazer o bem. Qual é a lei maior?
é amar o próximo. Ah, então eu vou pegar a minha riqueza e vou distribuir. Isso não seria nem sempre eficiente. Mas se eu utilizar o meu conhecimento, a minha riqueza, para gerar condições para que mais pessoas tenham uma vida mais digna, oferecendo empregos, educação, construindo hospitais, então eu vou utilizar a riqueza para tornar a vida do meu semelhante melhor, é mais útil do que entregar o dinheiro na mão de pessoas que normalmente não sabem como utilizá-lo. Então, as provas, elas vêm para que nós possamos desenvolver em nós o caminho da humildade. O ser humilde não é ser pobre. Ser humilde significa sabermos quem somos e termos consciência dos nossos defeitos e das nossas qualidades e colocar as qualidades para trabalhar em benefício do próximo e combater os nossos defeitos para que possamos nos tornar cada vez mais perfeitos. Quando ele fala, na frase do Cristo, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele está se referindo àquelas portas laterais das cidades, que era chamado buraco de agulha. Então, ali uma pessoa entrava, mas um camelo não. O camelo tinha que entrar pelo portão principal, que era bem maior. Para que um camelo pudesse passar por ali, era preciso tirar toda a sua carga, todos os bens materiais que estão sobre ele. Aí ele vai passar pela porta estreita. Vai ser difícil, mas não impossível. Então, o simbolismo dessa passagem do Evangelho é que nós, tendo acesso à riqueza, percebamos que vai ter um momento em que nós vamos ter que abrir mão de tudo isso, porque são bens que nos foram emprestados para que nós possamos, através deles, evoluir. E não algo que seja permanente. A desencarnação vai deixar as riquezas materiais aqui, a notoriedade, essas valorizações que muitos ricos ainda têm, né? Notoriedade e privilégios. Tudo isso vai ficar no túmulo. Nós temos que aprender a passar pelo buraco da agulha, ou seja, abrir mão de tudo que é material e vivermos como espíritos, porque ao acordar no plano espiritual, sem o poder da riqueza material, porque não vamos levar nada para lá, podemos sofrer muito caso não tenhamos essa consciência de que os bens materiais nos foram emprestados. E nós precisamos dar conta de tudo isso que nos foi dado, como na parábola dos talentos. Nós recebemos o talento, vamos trabalhá-lo, multiplicá-lo. Como nós multiplicamos nosso talento? Colocando a serviço da humanidade. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? Bom, aqui mudamos um pouco de assunto. Homens e mulheres são espíritos. O espírito reencarna como homem e o espírito reencarna como mulher. Cada encarnação nos traz uma experiência diferente. E é preciso que experimentemos todos os sabores, né? É preciso conhecer todos os tipos de situações e vivenciar. Então, Deus nos fez iguais, simples e ignorantes. E a roupagem que utilizamos nas nossas encarnações, elas estão relacionadas com a nossa necessidade evolutiva. Então, a mulher tem experiências e situações que são exclusivas dela, e homens também. O espírito precisa viver ambas. Então, não há desigualdade. Somos todos iguais perante Deus. 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certos países? Do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Se nós pegarmos na Bíblia, na Gênese, nós vamos perceber o machismo, já desde a construção do livro sagrado, em que não foi Adão que sucumbiu diante da árvore do conhecimento, foi a Eva que o levou a isso. Então, responsabilizando a Eva,
pela queda do ser que foi expulso do paraíso. Então, o homem vai ter que ganhar o pão com o suor do seu rosto, vai ter que trabalhar. E a mulher vai sofrer as dores do parto e as hemorragias mensais, né, que é o ciclo menstrual. Tudo isso está lá na Bíblia. Então, a mulher é considerada um ser inferior desde aquela época. Na época dos judeus, a esposa não podia andar ao lado do marido, ela tinha que andar atrás. Se o marido não gostasse da mulher, ele fazia uma carta de divórcio e devolvia a mulher. Mas a mulher não podia devolver o marido, né? Então percebe-se que o machismo ele vem de uma cultura milenar, muito antiga, e que vai modificando ao longo do tempo. Já há alguns anos, a mulher vem conquistando seu espaço e reivindicando e conseguindo a sua igualdade. Mas, na realidade, nunca houve diferenças, né? Apesar da imposição machista de uma sociedade ocidental, e em alguns países do Oriente, o machismo chega a ponto de um homem ter quantas mulheres ele consiga sustentar. Então, não é uma companheira, não é alguém que vai ajudá-lo a aprender no caminho da vida, mas uma propriedade. Ainda assim, ainda existe isso no nosso mundo. Apesar de tudo isso, pelo comportamento, pela importância que ela tem na vida da sociedade, ela pode não ser reconhecida, mas sempre dominou, né? É simples de lembrar disso. É só ver o que a Helena de Troia foi capaz de causar, uma guerra entre gregos e troianos, né? Por causa do amor de uma mulher. Então, o orgulho vencido e aquela situação. Então, a mulher sempre teve a sua posição, o seu domínio sobre as atitudes dos homens. Eles não admitem, nós não admitimos, né? Não admitimos isso, somos machistas. Mas a realidade é que um não vive sem o outro, né? E ambos têm o seu valor. 819. Com que objetivo a mulher, do ponto de vista físico, é mais fraca do que o homem? Para lhe determinar funções especiais. Cabe ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, a mulher é eterna, é sentimento, ela vai ser um instrumento para as reencarnações, ela vai amamentar essa criança, ela tem que ter essa ternura, né? E a constituição física é diferente, porque a missão de cada um é diferente. Hoje em dia nós vemos mulheres realizando tarefas que eram só de homens há pouco tempo. Esquivadores, motoristas de caminhão, que requer uma constituição física um pouco mais avantajada. O que aconteceu? Elas resolveram enfrentar essas situações e se fizeram mais fortes fisicamente, né? Em algumas situações superando, né, os homens na qualidade do trabalho. Mas a natureza tem as suas nuances e que a evolução do espírito vai transformando. A princípio, a nossa sociedade se espelhava na natureza. Então, um leão para diversas leoas, as leoas faziam o trabalho de casa e o leão cuidava da segurança, né? Que é assim na natureza até hoje. Mas com a evolução dos espíritos, esses processos foram se transformando. Hoje, homens e mulheres dividem todas as funções, desde da manutenção do lar até o ganho financeiro, o desenvolvimento profissional. Então, à medida em que os espíritos forem evoluindo, essa igualdade vai ficando mais patente e não há divisão nas funções. É um caminho, não é? Mas a constituição física feminina, ela tem um objetivo, né? Ela traz um sentimento e para que haja a perpetuação da espécie e o exemplo de amor, né? Muitas pessoas dizem que
o maior amor que existe é o amor de uma mãe com o seu filho. Então, tudo isso tem um sentido, tem uma missão. Deus não faz nada que não seja útil. 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a uns a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Se deu à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo uma maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções materiais e com a fraqueza de seres confiados aos seus cuidados. É aquilo que nós dissemos na questão anterior. A mulher, ela tem um sentimento, é ela que vai proporcionar, né, o desenvolvimento do novo corpo para que aquele espírito possa reencarnar. É ela que vai amamentá-lo, que vai dar a ele o primeiro amor, digamos assim, como um modelo de amor que a sociedade considera, né, de mãe para filho. Então, tudo tem um propósito. 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Considerar que o homem é mais importante ou melhor que a mulher é um absurdo. Somos todos iguais. Cada um tem o seu papel na sociedade, cada um tem uma natureza adequada para cumprir esse papel. Então, não existe maior ou menor. Somos todos iguais, caminhando para a evolução. Às vezes, vamos reencarnar como mulheres porque precisamos vivenciar essa sensibilidade, a possibilidade da gestação de uma nova vida. Às vezes, vamos reencarnar como homens porque precisamos assumir a responsabilidade de conduzir nações, apesar de que as mulheres também têm esse potencial. E, como eu disse, conforme a evolução do espírito, mais iguais serão as funções, mais nós vamos percebendo que somos todos iguais, que não existe essa distinção. Um é melhor, outro é pior. 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Acho que eu já tinha lido essa, né? Então, as funções da mulher na formação da família, na agregar essa família, na educação dos filhos, tudo isso é muito importante. E não existe distinção. Como eu estava dizendo antes, somos todos iguais e cada um no seu papel oferecemos complementos uns dos outros para que a sociedade evolua. 822. Sendo os homens iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante as leis humanas? O primeiro princípio da justiça é esse: não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem. Então, naturalmente, somos todos iguais perante Deus. O sexo que o espírito está utilizando nesse momento da encarnação não faz dele melhor ou pior. Ele vai estar na condição que ele necessita estar nesse momento evolutivo em que ele se encontra. O homem não é dono da mulher, nem a mulher é dona do homem. Somos todos espíritos iguais perante Deus na evolução. Um não é melhor que o outro, mas se completam. E de mãos dadas, todos vamos encontrar o caminho da perfeição. Vamos parando por aqui. Na semana que vem, continuaremos a partir da questão 822A. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que a vossa paz, que a vossa luz permaneçam entre nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.